A paz, igreja, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus, e mais um dia estou aqui. Um pouquinho fora do lugar habitual de sempre. E é muito gratificante poder estar aqui falando do amor de Deus, falando das coisas magníficas que Ele fez e que Ele continua fazendo. E é o que eu amo fazer, é o que pulsa no meu coração. E hoje eu te pergunto, o que tem pulsado no seu coração? O que Jesus tem colocado no seu coração? O que vem queimado aí dentro? Você tem desejado conhecer Jesus? Você tem desejado buscar Jesus de todo o seu coração? De confiar em Jesus em meio à tempestade? De confiar em Jesus quando tudo está indo mal? Paulo e Silas, quando eles foram presos, logo quando eles são levados ao cativeiro, eles começam a adorar. Por volta da meia-noite eles começam a adorar e do nada algo maravilhoso acontece. Lá em Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? É em meio à adoração, é em meio à busca que a sua situação vai ser transformada. Você tem que ir atrás, você tem que buscar. Lá em Provérbios diz assim, Provérbios 6:9. Só um momentinho que eu vou abrir, para não ficar somente nas minhas palavras. Provérbios 6:9. Diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Isso é uma surra que a gente leva quando a gente lê isso. Porque quando a gente tem um sonho, a gente tem uma meta, quando a gente quer ter uma casa boa, quer ter um carro bom, uma profissão boa, a gente se empenha, a gente se dedica. Muitas vezes eu já vi pessoas que acordam 3 horas da manhã todos os dias para ir ao trabalho. Independente se no dia anterior ela foi dormir 1 hora da manhã ou meia-noite. Independente, ela tem que acordar, ela tem um compromisso, ela escolheu aquilo. E Jesus é da mesma forma. Quando a gente escolhe seguir com Jesus todos os dias, a gente tem que deixar a preguiça de lado, o medo de lado, o engano de lado. Porque a gente é ser humano, a gente se sente fraco, mas Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus nessa tarde, nessa manhã te alivia. Ele tira todo o fardo, tira todo o peso e te impulsiona nesta noite, nesta manhã, nesta tarde a buscá-lo de todo o seu coração. A gente tem um exemplo de duas mulheres que estavam em meio a uma situação. Marta e Maria. Lá em Lucas 10. Só um momentinho. Lucas 10. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir os seus lamentos. Você tem buscado Jesus de todo o seu coração? Você tem buscado sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem a dizer ao seu coração? Você tem tampado seus ouvidos para as vozes exteriores? Porque muitas das vezes o inimigo vem para nos tirar do foco, para nos tirar do caminho. Eu tenho uma amiga, a Alice, e a gente estava conversando e aí recentemente ela teve que ficar reclusa por ter pegado Covid. Ela e os pais, e ela é uma menina que tá afim, ela tá
ter uma sede, uma fome no coração dela de conhecer a Jesus. E aí às vezes a gente conversa e é muito bom ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de amigo, porque a gente entende que não tá só, que não é o único jovem que tá querendo buscar Jesus, sabe? E eu sinto que Jesus vem impulsionando os jovens para isso, para algo maior, e não só os jovens, mas a humanidade em si. Porque a gente vê o que acontece hoje em dia, o governo, a situação do nosso Brasil, é algo que muitas das vezes nos frustra. Mas ter pessoas que continuam perseverantes, que continuam firmes e que todos os dias querem conhecer mais de Jesus, todos os dias têm fome e sede de Jesus, nos impulsiona. E aí ela virou pra mim e falou assim: amiga, tava tudo bem, eu tava buscando, eu tava fazendo isso, eu tava fazendo aquilo. E aí do nada, eu e meus pais pegamos Covid e eu fiquei sem entender. E nesse momento você entende que é o inimigo querendo nos parar. É uma guerra cotidiana, é uma guerra diária. Só que em meio a tudo isso a gente tem que se manter firme, a gente tem que manter na fé, buscando independente da situação, assim como Paulo e Silas. Vocês não imaginam o que esses homens passaram? Eles estavam indo pregar, eles estavam indo falar do amor de Jesus e eles foram tratados dessa forma. Se fosse outra pessoa, você acha que não teria largado tudo e falar: não quero mais servir esse Deus? Porque tá difícil. Eu oro, eu busco, eu leio a palavra de Deus, eu vou e falo do amor dele. Mas isso tudo acontece comigo, mas não, pelo contrário. Eles continuaram perseverantes, eles continuaram adorando. E aquilo que estava dentro dele foi se exalando de uma forma que todos que estavam perto, todos os prisioneiros que estavam perto começaram a ouvir. E aquilo ali tocou o coração do Pai. E a partir daquele momento que tocou no coração do Pai, o Pai desceu e aquela cela ali se abriu e todo mundo foi tomado. E foi uma loucura. Então é no meio da adoração. É em meio à adoração. Se você tá triste, adore. Se você tá feliz, adore. Continue perseverante, continue na fé. Porque é isso que Jesus nos ensina. Ele nos procura todos os dias. E Ele também quer que nós procuramos a Ele todos os dias. E continuando, Maria aquietava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Muitas das vezes a gente deixa Jesus de lado. A gente coloca o nosso trabalho à frente, a gente coloca as nossas prioridades à frente. Por isso que Jesus tem que ser o primeiro e o único em nosso coração. Em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente for buscar, em tudo, a gente tem que se doar para Jesus. A gente tem que todos os dias se lançar aos pés de Jesus e buscar verdadeiramente conhecer o coração do Pai. A gente tem que verdadeiramente seguir aquilo que Ele tem para nossas vidas e não ficar como Maria, como Marta, que ficava para o lado e para o outro, preocupada com outras coisas, enquanto Jesus só queria a atenção dela. Enquanto Jesus queria também derramar daquela bênção sobre a vida de Marta. Enquanto Marta se aquietava, enquanto Marta estava preocupada com outras coisas, Maria estava ali degustando do amor de Jesus. Maria estava ali conhecendo mais de Jesus. Só um momentinho, a música. Voltei. E Marta estava ali preocupada com as outras coisas, preocupada com coisas que não iam edificá-la, que não iam preencher o vazio que havia no coração dela. E Maria se chegava mais perto de Jesus. Maria ia mais perto de Jesus, e cada vez que a Maria chegava mais perto de Jesus, Jesus derramava mais. Jesus derramava mais. Igreja, buscar a Jesus demanda escolha. Assim como Pedro escolheu andar por sobre as águas, temos que escolher seguir a Jesus. Temos que escolher todos os dias da nossa vida viver uma vida justa, uma vida reta, uma vida que agrada a Deus. Às vezes, quando a gente dá ouvido para as coisas exteriores, a gente cai. E Pedro, quando ele começa a ligar para o vento, quando ele vê que o vento está forte demais e esquece que Jesus está na frente dele, ele começa a cair. Mas assim que Pedro cai, Jesus estende a mão e fala: eu estou contigo.
Não temas. Então a gente não pode temer a tempestade, a gente não pode temer o que está acontecendo na nossa vida. Paulo e Silas, eles podiam ter jogado tudo pro ar e falado, não quero mais, eu tô cansado. Não quero mais isso. A situação tá ruim, e Jesus era para estar aqui comigo, mas pelo contrário. Eles sabiam que em meio à tempestade Jesus estava ali. E que em meio àquilo que estava acontecendo com eles, Jesus estava ali. Porque toda ação há uma reação. Então quando você busca Jesus, o inimigo vem contra você. O inimigo não quer que você conheça Jesus. O inimigo não quer que você leia a palavra. Porque o inimigo, ele é crente. Ele acredita na palavra. Ele conhece a palavra de capa a capa. Mas ele não teme. Ele não se renuncia todos os dias. Ele não busca conhecer Jesus. Uma formiga. Então a gente tem que se renunciar todos os dias. Renunciar à nossa vontade, os nossos desejos. E priorizar os sonhos do Pai. E buscar Jesus em meio à tempestade. Em meio ao que está acontecendo na nossa vida. A gente tem que estar com os nossos olhos fixados em Deus. Porque servir a Jesus é uma escolha diária. Como eu já disse, é uma escolha diária. E muitas das vezes, isso já aconteceu comigo. Muitas das vezes eu ia fazer meu devocional, por exemplo. E aí às vezes eu não sentia Jesus da maneira que eu queria, sabe? E aí vinha aquela frustração e eu ficava... Pai, eu sei que o Senhor está aqui. E eu agindo dessa forma, eu estou sendo incrédula com o Senhor. E eu não quero isso. Eu não quero agir dessa forma, porque eu sei que quando eu estou ali, o Senhor está comigo. Mas muitas das vezes a gente é ser humano, a gente às vezes quer um raio do céu, a gente quer essas coisas doidas do ser humano, entendeu? Da nossa carne. Mas Jesus, muitas das vezes, Ele só está ali, nos ouvindo, trabalhando no nosso coração. E muitas das vezes a gente deixa a incredulidade entrar no nosso coração. E muitas das vezes fica olhando para ciclano, para fulano, para a vida espiritual do ciclano, para a vida espiritual do ciclano, do fulano. Enquanto a gente esquece de focar em Deus. Porque Jesus nunca vai vir. Sempre Ele vai vir de formas diferentes. Ele nunca vai vir do mesmo jeito. Então quando a gente busca, a gente não tem que buscar pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E muitas das vezes a gente só busca, só pede, só pede, só pede, só pede. E fica pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo. E muitas das vezes a nossa oração é uma lista de compras. É aquela lista que tem um monte de coisas. Mas não é uma adoração verdadeira. Não é uma adoração genuína, não é uma oração sincera. De coração aberto, não é se arrependendo dos pecados. Lá em Salmos 32, diz assim, Salmos 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava, dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tomou em esquidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então a gente vê aqui que o salmista, ele estava se reprimindo. Às vezes a gente se coloca em um lugar de vergonha, de eu não posso buscar Jesus desse jeito, eu não posso buscar Jesus dessa forma, mas a única coisa que Jesus fala, vinde a mim. E a partir do momento que você vai até Ele, Ele transforma o seu coração. Eu não digo que é para você ir do jeito que você está e permanecer do jeito que você está, não. Porque quando você tem um encontro com Deus, quando você vai até Jesus de braços abertos, quando você se arrepende, igual o salmista diz aqui, quando você se arrepende, Jesus ele vem e perdoa os seus pecados. E você nunca mais será o mesmo. O seu pensar não será o mesmo, o seu falar não será o mesmo, o seu agir não será o mesmo. Você vai sim priorizar a palavra do Senhor no seu coração. Você vai guardar aquilo no seu coração todos os dias, como átanos no seu pescoço.
Porque é isso que Jesus faz, Ele nos ensina a caminhar com Ele. Ele nos ensina a andar sobre as águas, em meio à tempestade, em meio se você vai cair ou não. Mas o importante é você dar passos, porque se você está dando passos em direção a Cristo, se você cair ali na frente, Ele vai estender a mão para você. Mas que você possa permanecer firme, permanecer confiante, tendo forças e fé em Cristo. Pedindo mais de Jesus e sentando aos pés de Jesus todos os dias. Buscando mais de Jesus, se sentando à mesa com Jesus. Dando o seu melhor a Jesus. Porque tudo que é feito para Jesus é uma oferta, tudo que a gente faz é uma oferta. Quando você ora é uma oferta, quando você chora na presença de Jesus é uma oferta. Quando você só ajoelha e fica ali com o Pai é uma oferta. Mas se você buscar de todo o seu coração, não busque Jesus da boca para fora. Não busque Jesus da boca para fora, mas busque Jesus de todo o seu coração. Busque se arrepender todos os dias. Busque se entregar todos os dias. Busque renunciar a você todos os dias. Busque ser confiante em Jesus. E olhar somente para Ele. E ter um foco. E eu lembro que quando foi logo na quarentena e a gente vê que isso tudo é por um motivo. Eu vejo que com isso muitas pessoas caíram na real. E eu fui uma delas. Porque eu nunca contei o meu testemunho aqui. Mas assim, um dia Jesus vai falar, conta seu testemunho hoje. Mas eu vou contar uma pequena parte do que aconteceu comigo. E eu passava por uma situação muito difícil na minha vida espiritual. Oh meu Deus, uma formiga. Igreja, uma formiga. Gente, quase. Era bitolona. E aí eu tava passando por uma luta muito grande na minha vida espiritual. E o meu coração sempre desejou as coisas do Pai, o meu coração sempre quis mais de Deus. Só que eu via que as coisas que eu fazia não agradavam o coração do Pai. E aí quando entrou a quarentena, a gente ficou isolado, né? Fiquei sem ir à escola e a gente só ficava naquela rotina todos os dias, em casa. E aí eu e os meus pais começamos um propósito em casa e aquilo ali foi muito bom. Os meus pais sempre foram um alicerce muito grande na minha vida. Por isso que é importante você ter alguém que te impulsiona todos os dias. Sabe, ter um pastor que tá ali junto de você todos os dias. Um amigo, sabe? A sua mãe ou o seu pai. É muito importante porque você vai se fortalecer. Muitas das vezes eu me fortaleço só de ver os meus pais. Muitas das vezes eu me fortaleço só por ver pessoas que são próximas a mim crescendo espiritualmente. Porque quando a gente está bem espiritualmente, nosso exterior transforma. A gente começa a ver tudo verde, independente da situação. A gente começa a florescer em meio à angústia. A gente começa a florescer em meio à dor. Porque a gente já não tem mais olhos para aquilo que está acontecendo, mas a gente começa a ter olhos para Jesus. A gente começa a olhar para Jesus e ver que é nele que encontramos a verdadeira paz. A paz que transcende todo entendimento. Aquela paz que você não consegue explicar. Que você fica, Jesus, o que é isso? E que você quer mais sede, mais fome de Deus. Mais vontade de conhecer a Deus. Mais vontade de se lançar aos pés de Deus. E continuando, e aí a gente estava orando nesse propósito. E eu falei, eu não quero mais viver assim. Só que eu sempre ia e voltava. E Jesus não é um namorado, sabe? Eu tava ouvindo a pregação do Rodolfo Abrantes. E aquele cara é muito usado. E aí ele falou assim, Jesus não quer namorar com você. E realmente Jesus não quer namorar com você, porque o namoradinho assim, ele quer você ali, mas daqui a pouco ele pode não querer mais. E Jesus não. Jesus é um homem que quer casar com você.
que quer fazer uma aliança verdadeira e genuína com você todos os dias. Se você pegar o Velho Testamento, o tanto de palavra que tem aliança ali, o tanto que Jesus faz aliança com o povo, o tanto que Jesus ele faz aliança, porque Jesus ele é um homem de aliança. Ele é um homem que te quer e não tem essa de eu te quero hoje, mas amanhã eu não te quero mais. Se você pisar na bola, eu não te quero mais. Não, Jesus não é assim. Jesus ele te quer todos os dias, independente se você vai errar, se você vai falhar, se você vai fazer o que deixar de fazer, Jesus vai estar ali para você. Porque ele te quer todos os dias. E quando Jesus ele derrama desse amor, porque ele nos amou primeiro, ele derrama desse amor sobre as nossas vidas, a gente aprende a amá-lo todos os dias. A gente aprende a confiar nele todos os dias. Amém? Tive que colocar a música de novo. Peraí. E aí quando você aprende a confiar em Deus... Gente, eu vou orar aqui rapidinho. Vamos orar. Senti no meu coração de orar, eu ia continuar, mas Jesus... Ora. Vamos orar. Paizinho, eu entro aqui em Tua presença, Pai, neste momento. Pai, eu sei que o Senhor habita neste lugar e habita no coração de cada um que está ouvindo essa pregação nessa manhã. Senhor Jesus, perdoa nossos pecados, as nossas transgressões. Perdoa pelas vezes que deixamos o Senhor de lado. Que fomos igual Marta, Senhor Jesus, e ficamos preocupados com as coisas que iam acontecer. Senhor Jesus, venha com a sua misericórdia neste momento sobre a vida de cada um. Sobre a vida de cada jovem, sobre a vida de cada criança, sobre a vida de cada homem, de cada mulher, Senhor Jesus. Nos dê a fé de Paulo e Silas, Pai, nos dê a confiança que Paulo e Silas tinham em Ti. Senhor Jesus, nos dê a fome, a sede por mais de Ti. Coloca a oração sincera aqui dentro, quebrando os nossos corações. Senhor Jesus, que o Senhor visite cada pessoa e que o Senhor toque no coração de cada pessoa, papai. Sabemos que não é em vão a nossa adoração, a nossa oração, a nossa busca. Senhor Jesus, venha com o Teu renovo sobre a vida de cada um. Venha com a Tua transformação sobre a vida de cada um. Venha com o Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um. Derrama dos Teus dons celestiais sobre a vida de cada pessoa, Senhor Jesus, neste momento. Papai, visita esse Brasil.